10 dias depois de ter anunciado os cortes nas fundações, o Governo já escolheu quem vai constituir o Conselho Consultivo das Fundações, que irá emitir pareceres e acompanhar o trabalho de fiscalização do setor. É um órgão não remunerado que irá apoiar o Governo no processo de reconhecimento de futuras fundações. Para presidente, o Governo escolheu Rui Vilar, que esteve anos à frente da Fundação Gulbenkian. Vice-presidentes serão Rui Marchete, que esteve ligado à Fundação Luso-Americana, e Luís Valente de Oliveira, atualmente vice-presidente da Associação Empresarial de Portugal. O Ministério das Finanças será representado pelo inspetor José Leite Martins e o Ministério da Segurança Social indicou o jurista Nogueira de Brito para este conselho. As fundações assumiram nos últimos tempos uma relevância política especial, devido aos subsídios públicos que recebem. O estudo, feito nos últimos meses, levou o Governo a reduzir comparticipações e a sugerir extinções. E foi neste estudo que se ficou a perceber quantas fundações existem, o que fazem, como funcionam. O repórter TVI desta noite mergulha no admirável mundo das fundações, onde se descobriram que 13 delas receberam milhões de euros de subsídios, apesar de não terem sequer existência legal, e que outras serviram para salvar património e evitar credores. O mais curioso é que foi o próprio Estado a desvirtuar a essência das fundações, como revela o repórter TVI desta noite. O DNA de uma fundação é o património, alguém que deixa bens afetos a fins altruístas. A primeira fundação em Portugal data de 1908. Depois, durante muitos anos, não se criam fundações. Vem-se a criar depois, no âmbito do Estado Novo, a fundação conhecida Fundação Carlos de Gulbenkian. E até à década de 70, só para ter uma ideia, tínhamos só 10 fundações em Portugal. A certa altura, as fundações começaram a surgir como cogumelos, criando um gigantesco Estado paralelo. Nasceram as fundações públicas de direito privado, com objetivos muito concretos. De orçamentação, de não cumprimento das regras do direito público, são muito exigentes, da contratação pública, do emprego público, dos ordenados públicos, de tudo isso. Agora, a sensação que eu tenho é que começou a proliferar, a engordar e a tornar-se uma realidade que acabou por contaminar o setor fundacional. Um expediente em que criou um Estado paralelo muito grande. Exatamente. Esta forma artificial de diminuir o peso da despesa pública começou na administração central, contagiou a regional e até chegou às ilhas. Quem é que é o culpado último de isto ter chegado a este estado de coisas? Há tantos. Eu acho que foram os diversos governos, uns atrás dos outros, que por razões parecidas foram aceitando este estado de coisas, nomeadamente no que respeita às fundações públicas. Foram aceitando, isto foi andando, foi-se fazendo, e até há pouco tempo foi criada mais uma fundação pública, já não sei aonde. São criadas assim, o mal foi isto ter começado, esta ideia ter começado, para fugir exatamente aos controles. Ninguém sabia quantas fundações existiam em Portugal, nem o montante que recebiam de apoios do Estado. Mas cada governo, desde o tempo de Cavaco Silva, reconhecia uma média de 75 fundações por mandato. Algumas polémicas, privadas, a sobreviver com dinheiros públicos. O que é que vai fazer? Vai manter esta fundação? Se eu tivesse a menor suspeita de que um tostão de dinheiros públicos foi usado em proveito pessoal, eu ter-me demitido. Indignados devem estar os contribuintes com o destino que os senhores estão a dar ao dinheiro dos contribuintes. Indignados estamos nós! 8 anos mais tarde, o governo PS volta a promover a criação de uma fundação privada que hoje depende em 99% de dinheiros públicos. Nós queremos que este computador faça parte do material escolar de todas as crianças portuguesas. A Fundação para as Comunicações Móveis, vulgarmente conhecida pela Fundação do Magalhães, foi a campeã no ranking das que mais dinheiro recebeu do Estado no triênio, apesar de ser privada. Não está nenhum responsável que possa falar connosco. É assim, não tem ninguém disponível para falar com vocês. Mais de 450 milhões de euros. Só o presidente do Conselho de Administração ganha mais de 6.500 euros por mês. Nós fizemos este programa justamente para que fosse útil
Espero que gostem tanto disso quanto eu gostei quando o vi pela primeira vez. O Governo já acabou com todos os subsídios públicos à Fundação do Magalhães, mas herdou as dívidas. Existe da parte desses parceiros privados na Fundação a reivindicação de que existem dívidas de montantes muito elevados da parte do Estado, de compromissos assumidos pelo instituidor de Estado, digamos assim, para com os seus parceiros, que terão adiantado verbas da ordem das centenas de milhões, tanto quanto sei, que agora se reivindicam e, portanto, o encerramento... Não podem extinguir a Fundação para as comunicações. Só que o poder pode, o Estado pode extinguir a Fundação. Mas se extinguir sem resolver este diferente, tem que assumir exatamente, tem que assumir o passivo, o que, como calcula, é completamente incomportável. Em 2010, o próprio Tribunal de Contas alerta para a confusão instalada nas várias bases de dados e para o vazio legal. A certa altura, a confusão era tanta que já se dizia aqui em Portugal que havia 14 mil fundações. E depois dizia-se que havia, outros diziam que havia 1000, depois outros havia 700 ou 800. Ninguém sabia nada, porque mostravam tudo. No memorando da Troika estava previsto passar a pente fino só as fundações públicas, mas o Estado decidiu analisar também as fundações privadas. O grande corte e a poupança de 155 milhões foi feita através dos subsídios e apoios públicos de ambas. Extinções, algumas, como a Fundação Cidade de Guimarães, onde só o presidente e os 2 vogais levavam para casa quase 30 mil euros por mês, entre ordenados e benefícios. Qualquer fundação que dependa de dinheiros públicos, como já referi, tem que ter limitação nos seus salários quanto aos administradores ou aos diretores gerais. Porque senão estamos a lidar com o Estado a dar com uma mão, não é? E eles em benefício privado, e não das pessoas que deveriam ser os utentes dessas fundações, não é? Extinção imediata para a Fundação Salinas do Samoco, a Museu do Douro e a Fundação Coaparco, onde trabalhavam 39 pessoas num museu. A proposta concreta do Governo, neste caso, são a extinção de 40 fundações, entre a Administração Central, a Administração Local, a Administração Regional e contendo dentro da Administração Central, se quiser, também a autonomia universitária, portanto, as universidades que são Estado genericamente, mas gozam de uma autonomia própria, como sabe. E não pode ser o Governo a substituir-se às reitorias, a tomar decisões que, de acordo com a lei da autonomia universitária, cabem às próprias universidades. Bem, mas naquilo que a Administração Central diz respeito, naquilo que está realmente na mão do Governo extinguir, não podiam ir mais longe em relação a este Estado paralelo? Porque há muitas fundações público-privadas, públicas de direito privado. Eu acho que a questão, se me pergunta... São 73. Se pergunta se pode ir mais longe porque existem mais fundações, é verdade que existem mais fundações, mas é para isso é que os cortes não foram cegos. Este Estado paralelo recebeu milhões de apoios públicos entre 2008 e 2010. Houve duplicação de gastos e sobreposição de funções. Por exemplo, a Fundação para o Desporto foi criada para promover a alta competição. O mesmo que faz o Comitê Olímpico e até o próprio Instituto Português de Desporto e Juventude. Há fundações que o Estado não sabe o que fazem, nem que benefício traz para a comunidade. Isso aí sim, há necessidade do Estado acompanhar de alguma forma, porque estamos a falar de dinheiros públicos, naturalmente. Não? O Estado criou o monstro, alimentou-o e agora quer matá-lo à força com a nova lei. Face às regras atuais, mas claro, elas em rigor não podem pagar. Mas como é que elas fazem? Chegam ao fim do mês e dizem: este mês não te posso pagar o salário que estava acordado, tenho aqui uma regra de 50%. Alexandra, como é que isto se faz na prática? Vai alguém fiscalizar que isso acontece realmente? Com certeza. Há 6 meses para a adequação dos estatutos e se os estatutos não forem adequados em conformidade com a lei, é retirado o reconhecimento à própria Fundação. O Estado é beneficiário de uma atividade e, em contrapartida disso, dá as isenções. Ponto final, parágrafo. Não tem que se imiscuir, quer dizer, no meio de saber o que é que as pessoas ganham, os funcionários todos das fundações ganham, tudo. É uma coisa completamente obstrusa, não faz sentido nenhum. Há imensas entidades que dizem lá, têm utilidade pública, apoios públicos, 0 euros. Porquê é que aquela entidade tem que justificar ao Estado do que é que paga o seu Conselho de Administração? Ela não é relevante. Mantêm-se ou não os pressupostos dela ter utilidade pública? Mantém. Então o que é que o Estado tem a ver com o que é que ela paga ou deixa de pagar? Menos ainda aos trabalhadores. Isso então...
ao se definir percentagens com custo pessoal, é um bocadinho exagerado estar-se a dizer que se está-se a discutir tabelas salariais. Não, o montante de despesas que pode ser afeto aos custos com pessoal é aquele. Dentro daquilo, dispõem os salários que entenderem. Na lista de salários dourados, no topo estão as fundações privadas, mas também há muitas fundações públicas em dificuldades que continuam a pagar os seus órgãos sociais a peso de ouro, como a Fundação para as Comunicações Móveis, a Fundação Inatel e a Fundação Centro Cultural de Belém. No meio da confusão, 13 fundações que nunca foram reconhecidas andaram anos a receber dinheiros públicos, milhões do Fundo Social Europeu, de ministérios, de autarquias e até de governos regionais. A Fundação sempre concorreu a fundos comunitários e já teve, de facto, projetos pagos por via de verbas comunitárias. Sim, claro. E também recebemos as verbas do próprio Governo, do próprio Estado Central. Sim, naturalmente. Ao longo destes anos tem havido aqui vários projetos que foram financiados por verbas, quer de fundos comunitários europeus, quer de fundos portugueses. Tivemos várias coisas ao longo destes anos. Em Espinho, a Fundação Navegar, que gera o Centro Multiusos, nunca foi reconhecida. Na prática não existe. Mas durante 12 anos trabalharam aqui 21 pessoas. Como é que é possível hoje sabermos que a Fundação Navegar não existe e ao longo destes anos essas mesmas verbas terem sido atribuídas e usadas normalmente como se nada se passasse? Eu sou trabalhador há 12 anos de uma fundação que não existe, não é? Andei a descontar durante todos estes anos para a Segurança Social. Quero que me respondam o que é que me vai acontecer a mim, o que é que vai acontecer aos funcionários, porque realmente não podem andar a brincar com a vida das pessoas, não é? Quer dizer, é o meu emprego, é a minha vida, tenho contas para pagar como toda a gente. Sem salários desde agosto, porque a autarquia foi proibida de transferir verbas para uma entidade ilegal, esta fundação tem estado a navegar sem rumo. A Câmara Municipal de Espinho não tem empresas municipais, não tem qualquer outro tipo de instrumento que nos permita gerir este centro multimeios, nem podemos absorver estes funcionários da Fundação Navegar, que são cerca de 20 e altamente qualificados. Não poderemos absorvê-los nos quadros. Sr. Alcides, bom trabalho. Até amanhã. Gostei de vê-lo. Até amanhã. Alcides é apenas um dos 5 funcionários de uma fundação ilegal e que geria o Parque Centenário de La Salette, em Oliveira das Meias, que recebeu milhões da União Europeia. Aquilo que lhe posso dizer é que era uma associação que estava legalmente constituída a trabalhar com as contribuições, quer à Segurança Social, quer ao Fisco, totalmente em dia. Quem patrocinava a fundação? Logicamente, muito subsídio aprovado também em reunião de Câmara Municipal. Portanto, através do orçamento da Câmara Municipal. Do orçamento da Câmara Municipal. O caso mais grave é o da Fundação de Ensino e Desenvolvimento de Passos Brandão. Uma fundação privada com 700 alunos, 60 funcionários e 20 professores, que existe há mais de 20 anos sem nunca ter sido reconhecida, mas que nos últimos 3 anos recebeu mais de 1 milhão de euros da União Europeia. Nós temos declarações emitidas pelo Ministério da Tutela, portanto pelo Ministério da Educação, concedendo-nos a utilidade pública quer para a Escola Profissional de Passos Brandão, quer para o Instituto Superior de Passos Brandão e, portanto, naturalmente com a utilidade pública nós continuamos a trabalhar, sempre fizemos o nosso trabalho. Nunca sequer imaginaram que não tinham fundação reconhecida? Repare, se nos emitem esses documentos, certamente a Administração Pública sabe quando está a emitir alguma coisa, se não nos questionou. O comum é que o próprio Ministério da Educação, em 1991, chegou a reconhecer em Diário da República cursos ministrados por um instituto superior que pertence a uma fundação que não tem existência legal. Como é que os dinheiros vieram da Comunidade Europeia e nós recebemos e nós os justificamos e vêm neste momento, passados 25 anos que estão decorridos, pôr em causa a existência da fundação? Tenham santa paciência, mas realmente nesta situação é que nós não vamos deixar de nos permitir. E vão extingui-la. O que não pode, nem me falo nisso sequer, porque só essa palavra extinção realmente leva-me a pôr em causa o que é que andamos neste país, não é? A fazer. A decisão está tomada. O Governo pediu o cancelamento imediato do registro de todas estas fundações que nunca foram reconhecidas. Sabe que o Estado deu dinheiros públicos a fundações que ele próprio não tinha reconhecido? Isso é grave.
Mais grave é a atuação, sinceramente, de quem atribui um subsídio a uma fundação nessas circunstâncias. Significa que não escrutinou minimamente as condições em que está a atribuir dinheiro dos contribuintes. Nos termos da lei, a Inspeção-Geral de Finanças não podia fazer de outra maneira, até pelas competências legais que tem próprias. Ao detectar situações desse tipo no apuramento, no trabalho de avaliação que verificou, tem a obrigação legal de comunicar ao Tribunal de Contas esse tipo de situações. Portanto, pediu responsabilidades, no sentido de como é que isto aconteceu. Não é pedir, exatamente, não é pedir responsabilidades, é solicitar a quem de direito o apuramento de responsabilidades. A essência das fundações foi-se perdendo. Algumas começaram a ser acusadas de servir interesses particulares. Esta é a sede da Fundação Sousa Sintra. É aqui, garante, que vai construir um museu. Agora aqui, Fundação Sousa Sintra, museu, sem jeito a caça natureza, para ver. Isto é um espetáculo. Sousa Sintra afirma que a sua fundação era um sonho antigo e que, apesar de garantir a vida de toda a sua família até à 5ª geração, não foi feita para fugir aos credores brasileiros. Se eu quisesse prestar bens, fugir a alguma coisa de crédito, então ponha nome de um amigo qualquer, de um familiar, sei lá, de qualquer coisa. Tinha tantas soluções, uma offshore, ou isto, pelo amor de Deus. Até ia pôr numa fundação com o meu nome se tivesse essa intenção. Isso era absurdo, era um gato escondido com o rabo fora. E só da imaginação desses para me vir a minha imagem. Fundações para fugir aos credores, tudo isso só existe também se deixarem que exista. Porque, no final do dia, uma fundação, para ser reconhecida, implica um ato de escrutínio ao mais alto nível. A única fundação reconhecida por este governo está envolta em polémica e já motivou uma queixa na presidência do Conselho de Ministros. Essa reclamação também foi analisada por mim, foi analisada juridicamente aqui na presidência do Conselho e foi negada porque continuava a não haver, como eu acho que continua hoje em dia ainda, a não haver nenhuma decisão de um tribunal português que denote, que aponte que existe um qualquer crédito sobre aquele património e que, portanto, há aqui uma manobra de fuga daquele património relativamente a uma dívida existente. Hoje voltaria a reconhecer a Fundação Sousa Sintra? Nas mesmas circunstâncias, a decisão, do meu ponto de vista, terá sempre que ser a mesma. Ou seja, não cabe ao Estado tomar posições de litígios entre privados. E estes são os projetos? Estes são os projetos todos. A utilidade pública deveria ser um selo de qualidade. A Fundação Amália também nasceu envolta em polémica, com processos em tribunal e desentendimentos entre herdeiros e amigos e o presidente da Fundação. Se era a vontade da Amália que eu fizesse, fosse o advogado testamenteiro, fizesse os estatutos e prosseguisse com os objetivos, evidentemente que eu iria ser o presidente da Fundação. Mas ela alguma vez lhe disse que queria que o senhor fosse o presidente da Fundação? Ela, sim, disse-me. Disse-me, na medida em que me disse, irá prosseguir, senhor doutor. Amália deixou os seus bens para que a Fundação ajudasse os mais desfavorecidos, como os órfãos, os indigentes e os sem-abrigo. 12 anos depois, esses objetivos continuam por cumprir. E apesar de ninguém querer prestar declarações à TVI, a TVI sabe que o que se está a fazer neste momento é alugar a casa de Amália por quase 500 euros por noite. Em 2007, as finanças começam a pressionar a Fundação Amália para o pagamento do imposto sucessório. Mas José Sócrates faz um despacho onde declara a utilidade pública da Fundação com efeitos retroativos. Não é possível. Acho que isto é uma espécie de perdão fiscal. É um perdão fiscal, claramente. E aí qualquer coisa correu mal, sem dúvida. Quer dizer, obviamente, até porque um dos requisitos da atribuição de isenções fiscais deve ser o cumprimento da lei fiscal, porque eu não vou isentar uma entidade que incumpriu e que, no fundo, estou a fazer um blessing, não é? Dizer, deixa estar, incumpriste, mas não faz mal, claro que não. O nome de Fundação sempre foi sinónimo de prestígio e, por isso, houve até quem o misturasse com nomes de santos para atividades duvidosas. Micael Carreira, pela primeira vez em Oeiras, ao vivo. Dia 19 de junho, às 21h30, no Estádio Municipal de Oeiras, para um concerto único, solidário. Temos vários contratos assinados para o grande concerto que
aqui diz, no abrigo do Estatuto do Mecenato Social, benefícios fiscais ao abrigo da Lei do Mecenato Social, o concerto tem um fim de solidariedade social e humanitária, porque as receitas provenientes serão para abarcar as várias causas da Fundação, mas com maior incidência no apoio aos idosos e às crianças vítimas de maus tratos e exclusão social. A Fundação Portuguesa de Santo António e Todos os Santos nunca foi reconhecida, paga os funcionários em dinheiro e anda desde 2007 a pedir para um lar. Esta fundação, supostamente, é uma instituição particular de solidariedade social. Sim. Ou apresenta-se assim? Apresenta. O que é que lhe ocorre dizer depois de ter trabalhado lá há algum tempo? Não existe. Aquilo é uma burla. Ele não faz nada. Essa instituição é uma instituição falsa. Aquilo é só fachada. Se aquilo fosse sério, não me preocupava em ter o meu nome envolvido com aquilo. Como acho que aquilo é maldrabice, não quero sequer o meu nome envolvido com aquilo e pronto. E via-o preocupado com o lar? Que só quando estava na angariação dos dinheiros. Viajava? Muito, muito. Anda sempre em viagem. Sim, hotel 5 estrelas. As viagens que eles faziam era tudo para a África e intercontinentais, tudo assim. E assim, são valores que são caros. Não pensavam, bem, então, mas isto é para solidariedade ou ele está a gastar o dinheiro da solidariedade? Pois, ele estava a gastar o dinheiro da solidariedade e não nos pagava os ordenados. Fundação Portuguesa, bom dia. Bom dia. Bom dia. O Sr. António está? Está sim, quem deve anunciar? É a Alexandra Borges, da TVI. Posso entrar? Por favor. Um bocadinho, é só, nós... Estou aqui... O senhor nem sequer funcionários pagava. Pagava em dinheiro quando pagava. É ou não? Minha senhora, faça um favor, está bem? Faça um favor de dispor que vem cá envenenada por alguém que, inclusivamente, que tem câmara. Você só quer saber se a sua fundação está reconhecida, mas diga lá, em que enquadramento está a fazer o trabalho social que diz que está a fazer. Doutora, estamos a preparar-nos. Mas há 5 anos. Não se tem a ver comigo. Não tem a ver consigo. O prestígio das fundações foi abalado por quem tentou fazer delas um negócio. Mesmo muito duvidoso. Não posso dizer mais nada do que isso. Nós não sabemos para onde é que vai o dinheiro das fundações, nem o que é feito. Há muitas fundações que levam o dinheiro todo. Essas fundações. Estavam lá fundações de construção civil. Pois, exatamente. Acho que agora não. Já chega de fundações. A nova lei vai restringir a utilização do nome fundação. O setor fundacional terá 1, 2, 3 frutas podres, mas não é um setor que mereça esta convicção de que é o setor da fuga ao fisco, é o setor da fuga ao credor, é o setor do encher os bolsos com o dinheiro público, não é. Até porque a maioria das fundações são privadas e são relevantes e fazem por Portugal muita coisa que, se deixarem de fazer, nós que estamos num estado difícil, vamos ficar num estado mais difícil. Algumas fundações, como a Calouste Gulbenkian, fizeram mais pela cultura deste país do que os vários Ministérios da Cultura. Agora sabe-se que existem 558 fundações em Portugal e que 401 já foram avaliadas. É preciso transparência, fiscalização e, sobretudo, perceber que não há dinheiros públicos. O que há é dinheiro dos contribuintes, de todos e cada um de nós. Retratos de um país surpreendente. Daqui a pouco, na TV24, Judite